Aleluia! Meu nome é Breno, estou no quarto período ministerial hoje. O meu tipo de sermão é textual, o meu público-alvo, seminarista do Carisma na Terra. Meu tema é chamado título, verdade sobre o ministério de um vocacionado. Meu propósito pastoral. Meu propósito é esse, lembrar aos seminaristas que Deus é quem nos capacita para viver o chamado e aquilo que passamos não é em vão. A palavra-chave, verdade. O texto básico, Lucas 1, verso de 1 a 3. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. Lucas não somente é escritor do Evangelho que carrega o seu nome, é também escritor do Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico, portanto era um homem que poderia ter escolhido viver uma vida razoavelmente confortável, trabalhando no Império Romano. Era um homem que poderia ter definido um script de sua vida, um roteiro de vida, poderia ter escolhido com quem morar, aonde faria seus investimentos, aonde faria as suas aplicações. Mas Lucas decidiu fazer algo, e eu e você sabemos que não é nada fácil. Decidiu virar crente. O sofrimento, as dores e as perseguições estavam presentes. Porque aqui nós, na vida de um vocacionado, parece que o sofrimento, a dor e as perseguições caminham para a nossa verdade. E sabemos também que, infelizmente, não é possível, de modo algum, viver os chamados sem a capacitação dos céus. Então, irmão, eu não tenho dúvida de que talvez existem Lucas presentes aqui neste mundo. Eu quero, através de vocês, sabendo que cada um de vocês são possíveis Lucas, eu tenho certeza que cada um de vocês se identificará com as 3 verdades sobre a vida de um vocacionado. A primeira verdade, o vocacionado é capacitado por Deus. Lucas 1, verso de número 1 diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Muitos já tentaram se dedicar a escrever um relato elaborado dos fatos que se passaram entre nós. Mas eu te faço uma pergunta: quem são esses muitos outros? Porque eu não conheço. Lucas ele é escritor não somente do Evangelho que carrega o seu nome, mas também de Atos dos Apóstolos. Um ele escreve com base no que ouviu, o outro ele escreve com base no que viveu. Entenda que ele estava em Atos, capítulo de número 27, com Paulo, na viagem que estava indo para Roma, quando Paulo decidiu apelar para César. Na viagem, o navio era arrastado por fortes tempestades. Na viagem, eles estavam em constantes noites sem dormir, sem comer, passando por situações de sofrimento. E nós não conhecemos os muitos outros, porque os muitos outros não foram capacitados para sofrer. E eu preciso que você entenda que haverá momentos no seu ministério onde você verá muitos outros tentando fazer aquilo que você foi chamado para você fazer. Mas é necessário que você permaneça, porque Deus chamou você e não os muitos. 2 Coríntios 3, verso de número 5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não era uma questão de performance, não era uma questão de intelectualidade, não era uma questão de grito, era uma questão de ser capacitado para sofrer. Se você quer se vangloriar porque você consegue fazer o que os muitos outros não conseguem fazer, se vanglorie pelo fato de que você consegue suportar o sofrimento. Eu não quero que você pense de modo algum que o seu sofrimento é em vão. Assim está muito mal? Está ótimo. Glória a Deus. Eu não quero que você pense que o seu sofrimento é a dor, porque a segunda verdade nos revelará algo extremamente precioso. Segunda verdade, o sofrimento de um vocacionado tem propósito. Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Aonde está o propósito? Teófilo era o propósito. Eu preciso que você entenda, historicamente falando, não sabemos quem Teófilo era. Alguém, um centurião romano, autoridade romana, alguém de influência. Historicamente falando, nós não sabemos. Mas o que eu sei é que os naufrágios
meus passos não foram em vão. Eu preciso que você entenda que a dor, os sofrimentos, os naufrágios que vocês estão passando não são em vão. Existem teólogos aguardando a chegada de vocês, existem lugares existem teólogos, nações afora esperando a chegada de cada um de vocês, existem lugares orando pela unção do Senhor derramou sobre a cabeça de cada um de vocês, existem lugares, não necessariamente precisando ler relatos escritos à mão, mas ouvir o que Deus fez, faz e ainda fará. É nisso que aleluia! Tem propósito em tudo. A renúncia de Abraão não foi em vão, tinha propósito. Todas as nações da terra, o sofrimento da cruz não foi em vão, tinha propósito. Tem propósito. Todos aqueles que nele já creram e todos aqueles que haverão de crer, tem propósito na sua dor, tem propósito no seu sofrimento. Não é a sua, é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Suportar, Gálatas capítulo 4, verso de número 19. Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo sofria dores de parto para que Cristo fosse formado, nos irmãos da igreja de Gálatas. Haverá momentos em que sofreremos dores de parto para que Cristo seja formado em outras pessoas. Haverá momentos em que sofreremos dores semelhantes a de parto para que pessoas cresçam e amadureçam espiritualmente. Mas eu preciso que você entenda: as dores de parto têm propósito. Agora você aprendeu que o vocacional é capacitar. Você também entendeu que o sofrimento dele tem propósito. Talvez você me pergunte: por quê? Porque eu preciso estar em naufrágios? Porque eu preciso passar pela dor? Porque eu preciso passar pelo sofrimento? A terceira verdade que eu espero que traga alívio ao seu coração. A terceira verdade: o vocacional não só prega o que ouve, mas prega o que vive. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares da palavra. Verso 2 me chama a atenção, porque ele diz para Teófilo que ele estava escrevendo o Evangelho que carrega o seu nome com base nesses testemunhos oculares. Aí eu imagino Deus olhando para o Lucas, falando assim: você escreve com base no que você ouviu, eu vou te dar outro, e você vai escrever com base no que você viveu. Eu preciso que você entenda que esse sofrimento, que essa dor que você está sentindo, não é à toa. Você está escrevendo não relatos ouvidos, está escrevendo relatos vividos. Atos capítulo 4, verso de número 20 está escrito: pois não podemos deixar de falar do que vimos e também ouvimos. Eu imagino, você não pregará fatos porque você ouviu. Você vai pregar fatos porque você viveu. Não vai pregar fatos porque te contaram. Vai te pregar fatos porque você viu. Você não vai pregar fatos. Você não pregará um Deus desconhecido. Mas vai pregar um Deus que você conhece. Eu preciso que você entenda que você está há 2 anos em seminário. Não somente ouviu muita coisa, mas também viveu muita coisa. O professor entra dentro da sala de aula. É um homem, uma mulher, um giro. Da planta da cabeça até da planta dos pés até o alto da cabeça. Ele entra em sala de aula. Ele é um testemunho, um relato vivo daquilo que Deus faz. E aí nós anotamos tudo que ele fala acerca da teologia, acerca daquilo que ele viveu. E aí, como bons alunos, estamos anotando, escrevendo tudo. Aí Deus olha lá do céu: não. Eu não te trouxe até aqui só para ouvir, eu te trouxe até aqui para você também viver. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você permaneça, eu preciso que você continue. Porque tem Deus aguardando a chegada de cada um de vocês. Suportar é uma questão de responsabilidade. E é necessário que você suporte. Agora, Lucas não somente escreve um evangelho que leva o seu nome como Atos dos Apóstolos para contar a história da sua vida pessoal, para contar a história de como ele é maravilhoso, de como ele é implacável. Não. Ele escreve para Teófilo, dizendo: estou escrevendo acerca de tudo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Você não vai pregar relatos da sua vida, mas vai pregar relatos do que Cristo fez. A pregação do Evangelho é sobre ele. A pregação do
evangelho pelo poder dele. Você pregará Cristo, somente Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um de vocês.